Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. Isaías 5, verso 18. Existe uma aflição por permanecer atrelado ao carro do pecado, e essa angústia é expressa em nosso texto. Já foi um trabalho árduo puxar a carga do pecado. Se eu estiver me dirigindo a alguém aqui que caiu em grande pecado, sei que você mergulhou em imensa tristeza. Sei que você caiu. Grande parte da história é felizmente coberta com um véu, para que suas mágoas secretas não se transformem em misérias abertas. Caso contrário, o mundo seria miserável demais para um coração terno nele viver. Se pudéssemos levantar o telhado das casas, se pudéssemos mostrar os esqueletos escondidos nos armários, se pudéssemos tirar as cortinas dos seios humanos, que tristeza veríamos. E a massa dessas tristezas, não o conjunto delas, mas a massa, seria encontrada vinda do pecado. Quando o jovem se volta para o caminho da falta de castidade ou da desonestidade, que sofrimento ele sente por si mesmo, que aflição, que miséria. Sua doença corporal, sua angústia mental, não temos ânimo para descrever. Ah, sim, o caminho dos transgressores é difícil. Eles sorriem, eles até dão grandes gargalhadas, mas um verme está roendo o seu coração. Infelizmente, são pobres escravos. Fazem barulho enquanto tentam afogar seus sentimentos. Mas como crepitar de gravetos embaixo de uma panela, tal é a alegria dos ímpios. Apressada, barulhenta, momentânea, acaba e nada deixa além de cinzas. Eu não gostaria que você seguisse o caminho do pecado se não houvesse nada pior do que já aconteceu com você. Certamente o tempo passado pode ser suficiente para a loucura. Você colheu feixes suficientes sem prosseguir com a colheita. Como, irmão, eu exortaria você a fugir de sua escravidão presente. Mas lembre-se, se você permanecer atrelado a esse carro de pecado, o peso aumenta. Você é como um cavalo que tem de fazer uma viagem e pegar pacotes em cada trecho do caminho. Você está aumentando a pesada bagagem que tem de arrastar atrás de si. No começo da vida, o homem é um pouco parecido com um cavalo, mas com uma carga leve na carroça. Porém, à medida que passa da juventude à vida adulta, e da vida adulta aos anos mais maduros, ele é carregado com mais pecado. E que peso há atrás dele agora? Os demônios sorridentes, quando trazem os pacotes pesados e os amontoam uns sobre os outros, devem se perguntar se os homens são tolos a ponto de continuar arreados e arrastar a carga terrível como se fosse um bom esporte. Infelizmente, esses homens pecam com tanta leveza como se a autodestruição fosse um jogo divertido que eles estão praticando, enquanto é uma pilha de ira para si em comparação ao dia da ira e da perdição de homens ímpios. Além disso, observe que, à medida que a carga aumenta, a estrada fica pior. As trilhas são mais profundas, as colinas são mais íngremes e os pântanos ficam mais cheios de lama. No auge da juventude, o homem vê gotas atraentes sobre a borda do cálice do pecado. O vinho se move corretamente e dá sua cor no cálice. Mas à medida que você envelhece e bebe mais, aproxima-se da borra. E esses resíduos são como fel e absinto. Um velho com os ossos cheios de pecado da sua juventude é uma visão terrível de se encarar. É uma maldição para os outros e um fardo para si mesmo. Um homem que tem 50 anos de pecado atrás de si é como um viajante perseguido por 50 lobos uivantes. Você ouve deles o uivo profundo enquanto persegue o infeliz? Você vê seus olhos brilhando no escuro e flamejando como brasas de fogo? Esse homem é, de fato, digno de dó. Para onde ele deve fugir ou como ele deve enfrentar seus perseguidores? Quem continua descuidado, sabendo qual destino espera, é um tolo que merece um pouco de dó quando chegar o dia do mal. Você que está puxando a carroça do pecado, imploro que pare antes de alcançar os caminhos pantanosos da enfermidade, os tremendos pântanos da velhice. Lembrem-se, amigos, se alguns de vocês ainda está atrelado aos seus pecados e permanece assim durante anos, virá o dia em que a carga esmagará o cavalo. É terrível quando os pecados que foram puxados finalmente conduzem o condutor à frente deles. Na cidade onde fui criado, há uma colina muito íngreme. É difícil sair da cidade sem descer uma ladeira.
mas uma é especialmente escarpada. E me lembro certa vez de ter ouvido um grito nas ruas, porque uma enorme carroça havia rolado sobre os cavalos que estavam descendo a colina com ela. A carga havia esmagado as criaturas que deveriam puxá-la. Chega um momento na vida de uma pessoa em que não é mais ela que consome a bebida, mas a bebida que a consome. A pessoa se afoga em suas taças, sugada por aquilo que ela própria sugou. Um homem foi voraz, talvez, em comer, e finalmente sua gula o engoliu. Num pedaço sombrio, ele desceu pela garganta do velho dragão da ganância egoísta. Ou o homem era lascivo e finalmente seu vício o devorou. É horrível quando não é o homem que segue o diabo, mas o diabo que leva o homem diante dele como se fosse seu asno carregado. O pior ego do homem, que havia sido mantido na retaguarda e colocado sob restrição, finalmente se levanta e chega à frente. E o melhor ego, se é que ele já o teve, é arrastado por um cativeiro relutante nas rodas da carroça do seu destruidor. Estou certo de que não há ninguém aqui que deseje ser eternamente pecador. Tenha cuidado, pois cada hora de pecado traz sua dureza e dificuldade de mudança. Ninguém aqui quer entrar em tal condição de não poder mais deixar de pecar. Não seja tão imprudente a ponto de brincar com o pecado. Quando os freios morais não estão funcionando e o motor está avariado e deve continuar a uma velocidade perpetuamente acelerada, então a alma está realmente perdida. Estou certo de que não há um homem aqui que queira se comprometer com uma eternidade de ódio a Deus, uma eternidade de luxúria, uma eternidade de maldade e consequente miséria. Porque então você continua endurecendo o seu coração. Se você não quiser acelerar o declínio, pise no freio hoje. Deus o ajude nisso ou, voltando ao texto, quebre os feixes de fios da falsidade e o jogue de lado, antes que a corda do carro o prenda para sempre ao carro da força esmagadora do seu pecado e da sua destruição. Agora quero oferecer algum incentivo para a libertação. Está na hora de fazê-lo. Não quero pregar um sermão infeliz, mas desejo ver todos aqui salvos do pecado. Meu coração clama a Deus para que eu não pregue em vão. Deus sabe que nunca me esquivei de falar o que penso e de falar de maneira mais clara e muito familiar para vocês. Nunca subo a este púlpito com a ideia de que não deva dizer algo ácido para que ninguém se ofenda, e que não deva lidar com pecados comuns para que ninguém diga que sou grosseiro. Não me importo com a rapidez com que você fala sobre mim, se você abandonar o pecado e se reconciliar com Deus pela morte do seu filho. Essa é a única coisa que meu coração anseia, e para esse fim fiz sinceras advertências neste momento. Não posso mais deixar de falar com você e, portanto, sou diligente em impressioná-lo enquanto posso. Ajude-me, ó Espírito de Deus. Ouça agora: há esperança para todo escravo preso por Satanás. Há esperança para aqueles que estão mais firmemente amarrados. Você diz, receio ter entrado no estágio da corda do carro, pois pareço perecer no meu pecado e não poder me libertar dele. Ouça, Jesus veio ao mundo para resgatar aqueles que estão presos com correntes. Isto é, Deus mesmo tomou sobre si a natureza humana com este propósito, libertar os homens de seus pecados. Aquele bebê abençoado e perfeito, como nenhuma mãe jamais havia visto, o Filho da Virgem dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio a este mundo, na nossa natureza, com o objetivo de salvar os homens de seus pecados. Ele pode cortar as cordas que prendem você à carroça de Satanás. Ele pode tirá-lo dos cabos, pode libertá-lo hoje. Você vem se arrastando há anos e pensa não existir mais chance para você, mas existe mais que uma chance. Há a certeza da salvação se você confiar em Jesus. Lembro-me de ter lido a descrição feita por um famoso escritor a respeito de um miserável cavalo de aluguel, velho e desgastado, e, no entanto, mantido em sua rotina regular de labuta. Eles nunca o tiraram do arreio por medo de que nunca mais pudesse colocar sua pobre e velha carroça nele. O animal estava arreado havia tantos anos que eles temiam que, se o tirassem, ele cairia em pedaços, e então o deixaram ficar como estava. Alguns homens são assim. Eles estão presos ao pecado por tantos anos que imaginam que, se mudassem, cairiam em pedaços. Mas não é assim, velho amigo. Estamos convencidos de coisas melhores para você e de coisas que acompanham a salvação. O Senhor fará de você uma nova criatura. Quando Ele cortar os laços e o tirar de entre aquelas cordas que tanto tempo prenderam, você não se reconhecerá.
Quando as coisas antigas tiverem passado, você será uma maravilha para muitos. Não se diz de Agostinho que, após a conversão, ele foi encontrado por uma mulher devassa que o conhecera em seu pecado e ele a ignorou? Ela disse: Agostinho, sou eu. E ele se virou e disse: mas eu não sou Agostinho. Eu não sou o homem que você certa vez conheceu, pois me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso é o que o Senhor Jesus Cristo pode fazer por você. Você não crê nisso? Mas isso é verdade. Creia você ou não. Que você olhe para Jesus e comece a viver. É a hora de fazer uma mudança. E quem pode mudar você, a não ser o Senhor Jesus? Deixe-me dizer outra coisa que deve animá-lo. Você está preso aos cordões do pecado, e para que todo esse pecado possa ser efetivamente eliminado, o Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo, ele mesmo foi preso. Eles o prenderam no jardim do Getsêmani, amarraram suas mãos e o levaram a Pilatos e Herodes. Eles o levaram amarrado diante do governador romano. Ele estava amarrado quando o açoitaram. Ele estava amarrado quando fizeram carregar sua cruz. Ele foi preso com as mãos e os pés atados enquanto o pregaram com os cravos à cruz. Ali ele foi pendurado, amarrado ao cruel madeiro por pecadores como você. Se você confiar nele hoje, descobrirá que por você ele suportou a ira de Deus. Por você ele pagou a punição da morte para que pudesse libertá-lo. Ele sofreu tudo para que você não sofresse. Ele morreu para que você não morresse. A substituição dele será a sua libertação. Venha, todo amarrado e culpado como você está e é, e olhe para a sua querida cruz, confie nele e você será livre. Deus conceda que isso possa ser feito agora mesmo. Eu lhe mostrarei outro fato auspicioso para ajudá-lo a vencer seu pecado e romper as cordas da carroça que agora o prendem. Há neste mundo um ser misterioso a quem você não conhece, mas que alguns de nós conhecemos, o qual é capaz de operar sua liberdade. Habita nesta terra um ser misterioso cuja função é reavivar o caído e restaurar o errante. Não podemos vê-lo nem ouvi-lo, todavia ele habita em alguns de nós, como Senhor da nossa natureza. Sua residência escolhida é um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse ser muito poderoso é Deus, a terceira pessoa da bendita Trindade, o Espírito Santo, que foi dado no Pentecoste e nunca mais foi revogado, mas permanece na terra para abençoar o povo de Deus. Ele ainda está aqui, e onde quer que existe uma alma que deseje ser livre do pecado, este espírito livre espera para ajudá-la soberanamente. Onde quer que exista um espírito que deteste sua própria falta de santidade, esse Espírito Santo espera para purificá-lo. Onde quer que haja alguém que suplique para ser purificado, esse espírito puro está pronto para vir e habitar nele e torná-lo puro como Deus é puro. Meu querido, ele espera abençoar você agora. Ele está abençoando você enquanto eu falo. Sinto como se a energia divina acompanhasse essas palavras e entrasse em sua alma enquanto você está ouvindo. Tenho certeza de que não estou enganado. Se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, também acredita no poder do Espírito Santo para tornar você uma nova criatura, para purificá-lo e livrá-lo de todos os grilhões e fazer de você o homem livre do Senhor. Vou lhe dizer mais uma coisa e terminamos. Nossa experiência deve ser um grande incentivo para você. Eu tentei falar para você que está preso no laço, pobre cavalo de aluguel desgastado pelo diabo, cavalo de Satanás que parece nunca ter um feriado, arrastando sua carroça de pecados atrás de si, através da lama da imunda cidade da vaidade. A misericórdia é que você não é um cavalo, mas um homem nascido para propósitos mais nobres. Você pode ser livre, pois alguns de nós somos livres. Que carga tive atrás de mim certa vez. Minha carroça de pecado imundo era realmente pesada. Não fosse pela graça soberana de Deus, eu teria perecido na impossível tentativa de movê-la. Não creio que minha carga de pecado manifesto seja como a que alguns de vocês estão arrastando, pois eu era apenas uma criança, um menino, e ainda não havia mergulhado nas loucuras do mundo. Mas eu tinha uma vontade obstinada, um espírito altivo, uma atividade intensa e uma mente ousada. E tudo isso me levaria à perdição se o Espírito de Deus não tivesse trabalhado em mim para me sujeitar à vontade do Senhor. Eu sentia dentro do meu espírito a fervura daquele caldeirão secreto de corrupção que está em todo o seio humano, e sentia que estava arruinado diante de Deus, pois não havia esperança para mim. Meu fardo do pecado interior aos 15 anos de idade era tal que eu não sabia o que fazer.
Vimos fotos dos árabes arrastando aqueles grandes touros de Nínive para o Sr. Leillard, centenas deles puxando para longe. E imaginei como os súditos de Faraó, os egípcios, deviam ter suado e sofrido quando precisaram arrastar alguns dos imensos blocos dos quais seus obeliscos foram compostos. Milhares de homens arrastando um bloco de alvenaria, e eu parecia ter uma carga dessas atrás de mim, a qual não se movia. Eu parecia preso na lama e nenhuma luta moveria o peso terrível. As rodas estavam em sulcos profundos. Minha carga não seria movida e eu não sabia o que fazer. Clamei a Deus em minha agonia e pensei que morreria se não fosse libertado do meu monstruoso empecilho. Não tem entrave atrás de mim agora. Glória a Deus, não estou amarrado com uma corda à velha carroça. Não tem nenhum obstáculo atrás de mim, e quando olho para trás, para as velhas barrancas onde fiquei estancado por tanto tempo, nem consigo ver os vestígios. O enorme peso não está lá. Desapareceu completamente. Veio aquele que usava uma coroa de espinhos. Eu o reconheci pelas marcas às mãos e nos pés, e ele disse: confia em mim, e eu o libertarei. Eu confiei nele, e o enorme peso atrás de mim desapareceu. Como foi dito para mim, ele o afundou em seu sepulcro, e lá está enterrado para nunca mais sair. A corda da minha carroça se rompeu, meus fios de falsidade derreteram. Eu estava sem arreios. Então eu disse: a armadilha está quebrada. A minha alma escapou como um pássaro da armadilha do passarinheiro. Contarei a história da minha libertação enquanto viver. E posso dizer hoje aqueles versos: desde que pela fé o riacho eu vi, suas feridas fluindo suprir. Amor que resgata é meu tema, e até morrer há de ser. Ó meus queridos, creio em Cristo como eu fiz. O Evangelho chega a cada triste pecador e diz: confie no Salvador, e há alegria para você. Há apenas um véu de gaze entre você e a paz. Mova a mão da fé, e esse véu será rasgado em pedaços. Há apenas um passo entre sua miséria e a música e a dança, e uma vida de eternas delícias. Dê esse passo para fora de si e entre em Cristo, e tudo mudará para sempre. Peça a Jesus que quebre seus laços e, com um toque de sua mão perfurada, ele o libertará como andorinha em voo que nenhuma gaiola pode segurar. Você o verá e nunca mais verá o seu pecado para todo sempre. Deus abençoe você, rompa as cordas e remova os fios da falsidade, pelo amor de Jesus. Amém. Como dizem os versos, ouça agora: o Senhor fez isso, pois Ele nos amou até a morte. Está consumado, Ele nos salvou. Confie apenas no que Ele diz. Ele fez isso, venha e o louve. Gaste em adoração seu hálito resgatado, sempre e sempre. Acredite que o Senhor fez isso. Por que protelar? Por que duvidar? Ele mesmo apagou toda a nuvem negra da transgressão. Ele fez isso. Venha bendizê-lo. Dê o grande brado de ações de graças, sempre e sempre. Amém, queridos. Amém.